momento. Nós vamos agora ter a oportunidade de ouvir o nosso companheiro Walter Pomar. O Walter tem uma longa história de participação no processo de formação política do PT. Walter, desde muito jovem, fez parte do núcleo de fundação do Instituto Cajamar, trabalhou durante muitos anos nesse processo, foi do Coletivo Nacional de Formação durante um longo tempo, é fundador também, um dos responsáveis pela Escola Latino-Americana de História e Política, a ELAP, além de ser membro da direção da Fundação Perseu Abramo e professor da nossa querida Universidade Federal do ABC, que era um grande sonho do nosso querido Celso Daniel e que hoje é uma das universidades que pontua aí na vanguarda da educação brasileira. Walter, é com você, por favor. O som para o Walter. Legal. Bom dia a todos, bom dia a todas. Obrigado pelo convite para comentar, junto com o Okamoto, as falas do Pontual e da Maria do Rosário. Eu começo confessando que iniciei a militância no PT em 1982, quando eu estudava no Senai de Artes Gráficas. Nesses 40 anos, eu atuei em diversas áreas, como comunicação, cultura, relações internacionais e formação política. Na formação, eu já experimentei, seja como aluno, como professor, como organizador, diferentes situações, modelos, pedagogias, conteúdos. Já cometi muitos erros nesse trabalho de formação e também já vi muitos erros sendo cometidos. Já vi gente fazendo discursos pedagogicamente lindos e agir de maneira totalmente autoritária na relação entre a direção do partido, a militância, a classe e a sociedade. E já vi gente fazendo discursos pedagógicos totalmente convencionais, mas ser de uma sensibilidade imensa no trabalho de formação. Já vi gente, supostamente, com muita formação, fazer merdas imensas, e inclusive trair o partido, como fez, por exemplo, o Antônio Palocci. E já vi gente com, supostamente, pouca formação se comportar de maneira heróica, como é o caso de um sem número de militantes anônimos, sem os quais o nosso partido não existiria. Portanto, eu aprendi que formação política não garante firmeza ideológica, não garante linha política correta, não resolve os problemas organizativos, muito menos transforma as pessoas da água para o vinho. Se a linha política, a estratégia, o programa estiverem errados, se a tática estiver errada, se o partido como um todo funcionar mal, não vai ser a formação política sozinha que vai salvar a lavoura da peste. Formação política não é mágica, mas eu não tenho dúvida alguma que ajuda muito, principalmente no médio prazo. Entretanto, para a formação cumprir um papel positivo, é preciso lembrar que não existe modelo único, ideal, pronto para ser implementado em qualquer momento ou época. Tem sempre várias alternativas, há sempre várias maneiras diferentes de fazer. Existem opções, podem ser mais ou menos adequadas, a depender das posições que a gente defende, do tipo de partido que a gente acha correto, dos meios que a gente tem disponíveis, não no mundo ideal, mas no mundo real. E é na prática que se confirma se a gente está fazendo certo ou se está fazendo errado. Eu sou de opinião que a gente deve estimular todo mundo a fazer atividade de formação, ninguém precisa pedir licença para fazer formação política. A gente deve reafirmar que o comando da formação partidária é a direção do partido, não é a escola, não é a fundação, é a direção através da Secretaria Nacional. Comandar, para mim, significa essencialmente propor, aprovar, implementar e avaliar um plano de formação política periódico, um plano que tem que ser elaborado numa conferência como essa e aprovado formalmente pelo diretório do partido. Ter plano é fundamental para ter metas coletivas e para definir o papel de cada ferramenta, definir o papel da Secretaria Nacional, das secretarias estaduais, das secretarias municipais, dos responsáveis nos setoriais e nos núcleos, definir o papel da escola do partido, da fundação e das escolas e entidades vinculadas à pátria petista, como o Instituto Lula, a Escola Nacional Florestan Fernandes, a ELAP, etc. Hoje, essas ferramentas são utilizadas de maneira muito confusa, tem muita sobreposição, algumas têm muito recurso, outras têm pouco recurso, e a gente vai sair ganhando se o nosso plano definir uma certa especialização, uma certa prioridade
para cada uma dessas ferramentas. Eu acho que a Secretaria Nacional, além de coordenar o sistema, deve se concentrar na formação de quadros dirigentes nacionais, quadros dirigentes estaduais e formar formadores. Eu acho que as secretarias estaduais devem priorizar a formação de quadros dirigentes municipais. As secretarias municipais de formação, os núcleos e os setoriais, devem se especializar, se concentrar na formação de militantes de base no seu espaço de atuação. E para dar conta dessas tarefas, tem que buscar meios próprios, ter o apoio das instâncias superiores, ter o apoio da escola e fazer convênios com entidades, com escolas da pátria petista. A escola, na minha opinião, deve, além de apoiar o trabalho das instâncias, a escola deve se concentrar na formação de formadores e na formação de base. E eu acho que a escola deve ser um instrumento executivo de uma campanha de alfabetização política que atinja até 2006 os 2.500.000 filiados petistas. Mas, para isso, a escola vai precisar que o partido pague o que deve para ela, porque hoje só a Fundação Perseu Abramo está pagando o que deve. A escola vai precisar ganhar mais autonomia, não pode ser vista como um puxadinho da Fundação Perseu Abramo, e a escola tem que ser o braço executivo da Secretaria Nacional de Formação, ou seja, o braço executivo do programa de formação aprovado pelo diretório. É muito importante que esse programa tenha uma orientação política clara, tem que abordar grandes temas como a história do mundo, da América Latina e do Caribe, a história do Brasil, com destaque para as lutas da classe trabalhadora, tem que tratar do funcionamento da sociedade brasileira, em particular a relação que existe entre as diferentes formas de exploração, opressão e dominação de classe, de gênero, de raça, de orientação. Tem que tratar muito profundamente da classe trabalhadora brasileira e de suas organizações, em especial do próprio PT, do seu surgimento, da sua história, do seu funcionamento atual, dos seus desafios. Tem que tratar, dar meios para a militância conhecer melhor a realidade onde atua diretamente, o Estado, a cidade, o local de moradia, o movimento social, os espaços de cultura, as atividades religiosas, com muito destaque para o tema da cultura. E, por fim, pessoal, se a formação política é sempre importante, eu acho que ela é ainda mais importante nesse momento, independente do que vai acontecer, se a gente vai ganhar ou vai perder a eleição de 2022. Em 2022, eu espero que a gente comemore 200 anos de luta popular pela independência, derrotando os golpistas de 2016, derrotando os lavajatistas, derrotando o bolsonarismo e o neoliberalismo. A gente tem que derrotar o cavernícola, o neofascista e o neoliberal, que destrói a soberania, que destrói o desenvolvimento, o bem-estar e as liberdades do povo. Neoliberalismo que não começou agora, vem desde o Collor, passando por Fernando Henrique, por Temer e agora de novo com Bolsonaro. A gente tem a missão em 2022 de eleger o Lula, governadores e parlamentares de esquerda, através de uma campanha popular que cria as condições para a gente ter não só força institucional, mas também força popular organizada. E tem um problema. A experiência mostrou que há uma tendência do partido perder importância quando a gente chega nos governos. Entre 2003 e 2016, a gente ganhou 4 eleições presidenciais seguidas, melhoramos a vida do povo, mas nesse mesmo período se enfraqueceram o PT, os sindicatos e os movimentos. O PT não capitalizou plenamente os acertos, mas muitas vezes nós pagamos toda a conta pelos erros cometidos. Caso corra tudo bem em 2022, a gente volte a governar o país, e mesmo que o nosso governo faça tudo certo, nós corremos o risco de acontecer o mesmo de novo, do PT não capitalizar os acertos e pagar a conta pelos erros. E nesse espírito, acho muito importante a proposta da formação dos comitês populares, porque isso supera a lógica de nos tornar dependentes dos aliados e só da eleição. E é bom lembrar, né, pessoal, o golpe de 2016 e tudo que veio depois mostra que se a gente quiser reconstruir o país num rumo democrático e popular, a gente não pode depender daquelas forças e daquelas pessoas que participaram da destruição esse tempo todo, como é o caso, na minha opinião, do Alckmin, isso é público. E não podemos enfraquecer a autonomia do partido, nem enfraquecer a militância, como acontecerá, na minha opinião, se for aprovada propostas como essa da federação com o PSB. E eu falo isso porque a vida não termina em 2022 nem em 2026.
E se não tiver organização coletiva, se não tiver partido, não tem salvação para a classe trabalhadora, não tem nenhuma perspectiva de socialismo. E eu termino falando isso. Há 2 dias, no final da live de comemoração dos 42 anos do PT, nosso companheiro Lula terminou saudando o PT e a democracia. E é importante lembrar que democracia é importante também dentro do PT e também dentro do trabalho de formação. A formação precisa ser um espaço de debate qualificado dos problemas reais, das polêmicas reais. Diversidade, polêmica, disputa, incomodam, dão trabalho, causam desgaste, mas não devem ser encaradas por nós como problemas, mas como parte das nossas qualidades. Democracia não é algo que a gente defende apenas para a sociedade. Democracia é algo essencial para um partido dos trabalhadores. E vamos lembrar, né? Se é verdade que não haverá socialismo sem democracia, é importante também lembrar que não haverá democracia verdadeira sem socialismo. Por isso, viva o PT, viva o socialismo, viva a classe trabalhadora e viva o trabalho de formação política do PT, que a gente manteve vivo por todo esse tempo. Muito obrigado pela atenção. É isso. Muito bem, Walter. O Walter, como sempre, contribuindo para a nossa reflexão, para o aprofundamento, não escondendo as polêmicas que foram colocadas muito bem por ele aqui nesse momento. E agora, pessoal,